Confesso que o planejamento era bem diferente desse. Graças a Deus que choveu esses dias e a vegetação ficou verde. E aí a copa das árvores está dando uma trégua nesse sol forte que está fazendo aqui. Pois sem dúvida está sendo o nosso maior desafio até hoje. A gente acabou se desgarrando do grupo principal. Ficou agora sem referência. Acari fica a pouco mais de 200 quilômetros de Natal. A cidade, vedete do Seridó, é rodeada por serras e são exatamente elas o destino dessa nossa aventura. Dessa vez a equipe do Repórter Aventura foi desafiada a fazer a primeira travessia da Cordilheira de Acari. Vão ser pelo menos 6 serras. O primeiro 1,5 km de caminhada foi apenas para chegar no chamado ponto zero, que é esse que nós estamos. A Pedra Branca é a primeira serra que a gente vai subir e deve ser também a mais íngreme, a mais desgastante. As serras da Cordilheira de Acari são bastante severas, mas as recentes chuvas deixaram o clima menos castigante e fizeram as árvores e arbustos voltarem a florescer. Isso deve fazer com que eu não acabe toda a minha energia logo nos primeiros quilômetros da travessia. Cansado, guerreiro? Confesso que o planejamento era bem diferente desse. A gente tá andando bem mais do que esperava andar. As subidas estão bastante íngreme. Tem com certeza participante do desafio que vai ficar pelo caminho. E esse drone aí? Aqui já é porque o Bruno começou a sentir um pouco mais o físico e a gente começou a dividir agora o peso da equipe, porque o importante é que todo mundo chegue. Não adianta chegar um e o outro ficar para trás. A Pedra Branca é um dos principais pontos de referência aqui na Cordilheira, mas a beleza do lugar contrasta com a dureza da subida. A gente já está quase no cume, a equipe resolveu montar um PRPO, ponto de reunião próximo ao objetivo, para aliviar as mochilas e subir para contemplar realmente a paisagem lá de cima. Olha só que lugar intrigante esse daqui, uma abertura no meio da pedra, feita pela força do vento. Um local que hoje serve de passagem, mas serve também como uma espécie de abrigo. Muito fogão improvisado, fogueira, sinal que muita gente passa por aqui, costuma usar como uma casa temporária. Veio um pessoal aqui no ano de 1997 com cal e jogou na pedra. Fizeram uma escada improvisada, conseguiram subir nessa pedra ali, que é a Pedra Branca, é aquela. E jogaram o cal lá de cima, aí ficou branco lá. Aí lá da cidade dá pra ver a Pedra Branca. E a gente tem a visão completa da Parede do Açude, né? Parede do Açude lá no fundo, Serra das Cruzes, aqui lá já é a Telerne, ó. A gente está percorrendo por um curso de rio seco. Nosso próximo objetivo é uma casa de pedra, a cerca de 1,5 km. Pelo horário, já é próximo agora de 12 horas, a gente deve aproveitar também a estrutura do local para preparar um almoço, fazer uma refeição. Graças a Deus que choveu esses dias e a vegetação ficou verde. E aí a copa das árvores está dando uma trégua nesse sol forte que está fazendo aqui. Apesar de ser uma estrutura milenar, a casa de pedra é usada até hoje por caçadores. Capitão chama minha atenção para uma pintura rupestre. Pelos indicativos das pinturas rupestres aqui na região da gente, que é de 2 a 6 mil anos, então indica que isso aqui já era habitado há 2 mil anos, né? Pelo fato da pintura rupestre que tem aqui. Menos de 2 mil anos, não tem. Os povos pré-históricos costumavam desenhar coisas do seu cotidiano, e essa pintura é usada hoje para tentar entender como eles viviam naquele tempo, animais que caçavam ou que pelo menos existiam aqui em abundância. Pois sem dúvida está sendo o nosso maior desafio até hoje. Os objetivos da cordilheira sempre estão em uma altitude cada vez maior. Por causa disso a gente sempre está subindo
poucos são os trechos que a gente pega de plano, com cobertura, que dá para respirar mais fácil, que dá para caminhar um pouco mais leve. Nós estamos no alto da Cordilheira de Acari. Apesar de ainda não ter passado nem pela metade das serras, eu já consumi praticamente toda a água que eu havia planejado beber até o pôr do sol. E isso não é nada bom. O umbu ainda tá verde, mas na necessidade que a gente tá aqui, depois de mais de 5 horas de caminhada, o corpo já pedindo alimento, a água já acabou também, a água que a gente tenha trazido para essa primeira caminhada, vai ser o que vai salvar. A gente acabou se desgarrando do grupo principal, ficou agora sem referência, e uma das trilheiras aqui mais experiente, ela é quem assumiu a nossa condução. Torcer para que a gente realmente esteja na direção correta para encontrar um ponto de acampamento. Pela hora a gente já estava bem próximo de chegar lá. Uma pegada, um galho caído no caminho. Parecia que aquilo era um mapa para ela. Eu fiz uma travessia no Ceará, na Serra de Ubatuba. E a gente foi com uma pessoa que trabalhava lá. E ele, na parte que não havia trilha, ele saiu abrindo. Então eu fiquei assim meio no feeling das coisas que rolaram lá. Deu um nervoso. Mas aí, com base nesse conhecimento que eu tive, eu fui lá viver na frente para ver se dava para ir, se continuava o caminho, para ver se dava pra gente continuar. E foi essa vivência de mateira que fez ela levar a gente até o topo da Serra do Pote. Quase 10 quilômetros de caminhada e agora a gente encerra a primeira parte da nossa travessia. Agora é hora de montar acampamento e descansar, porque amanhã a gente continua. Água sempre é prioridade em aventuras como essa e fator de decisão na hora de escolher um local para acampar. Aqui, a própria rocha se encarregou de criar um poço para juntar a água da chuva. Eu vou usar ela para reabastecer minhas garrafas. Ter água abundante para banho e consumo é um luxo num lugar assim. O dia nasce sob cerração, e assim como a gente começa a desmontar acampamento, os andorinhões também deixam a furna onde passaram a noite. São milhares, do céu ficar preto. Eles chegam por aqui nessa época do ano e passam cerca de 8 meses. As aves cortam o céu em busca de insetos para se alimentar, o que pra gente aqui embaixo também é bem instintivo. Segundo dia do desafio, e hoje a gente vai descer a serra. Nós estávamos acampados a cerca de 700 metros de altitude e a expectativa é que dessa vez o deslocamento até o nosso próximo objetivo seja bem mais rápido e fácil. Apesar da trilha ser mais fácil, por causa do pouco movimento no trecho, o acesso acaba muitas das vezes fechado pela vegetação crescida com as chuvas. Olha só aquele ponto lá no horizonte, aquilo ali é a Pedra Branca, o primeiro ponto que a gente subiu. Olha quanta gente já andou de ontem para hoje. Todas essas serras aqui contornando até acampar aqui em cima. A casa isolada na parte de baixo da Serra do Abreu também se destaca na paisagem primitiva. Eles gostam mais daqui que da cidade, porque na cidade é muito zoada e eles são um casal tranquilo, né? Aí eles querem paz. E eles dizem até hoje, se eles saírem daí, eles não vivem. Quando a seca está muito forte, o olho d'água deles seca, aí eles vão pegar lá no pote de jumento, tudo. O Olho do Peru é a última serra da nossa travessia, mas ainda restam alguns quilômetros de trilha até o Açude de Gargalheiras. E a descida, que deveria ser a parte fácil da travessia, começa a ficar bastante íngreme. O risco de um acidente grave é real. Controlar as passadas também se torna desgastante. Eu percebi que você colocou as luvas aí, foi por quê? Pra poder tentar agarrar nas pedras ou qualquer coisa, agarrar até no chique-chique. E você não cair. É, o negócio não cair.
Daqui de cima já dá para ver o Gargalheiras. A gente combinou de uma canoa fazer a travessia com a gente lá embaixo, até o ponto onde a gente deixou o carro ontem pela manhã. A chegada na margem do açude Gargalheiras é sinônimo de vitória para toda a equipe. Uma superação de limites muito além dos que qualquer um de nós poderia imaginar. Nesse último trecho a gente precisou pegar uma canoa para poder conseguir atravessar o açude. O final da travessia é lá na margem ainda. O ponto final dessa nossa aventura. No programa de hoje eu atravessei 6 serras da Cordilheira de Acari. Foram quase 10 horas de caminhada por trilhas, a maior parte do tempo encarando subidas bastante íngremes, mas também contemplando paisagens encantadoras. Se você quiser rever essa aventura, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acessar nossas plataformas digitais. Repórter Aventura. Oferecimento AMG Solar. Economize até 95% da sua conta de energia.